Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. E aqui você fica por dentro das notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu começo essa edição com uma boa notícia, principalmente para quem tem motocicleta. Olha só, o governo federal reduziu a alíquota de importação de itens de proteção para motociclistas. As novas taxas podem chegar até 4% e entram em vigor a partir de setembro. O Ministério da Economia anunciou a redução dos impostos de importação de 7 itens para o Brasil. A decisão é resultado da reunião realizada pela Câmara de Comércio Exterior. Entre os produtos na pauta de importação estão airbags para proteção de motociclistas, proteínas do soro do leite e complementos alimentares. Estes itens vão ser incluídos na LETEC, a lista de exceções à tarifa externa comum do Mercosul. Com essa inclusão, as tarifas de importação dos itens, que variam de 11,2% a 35%, de complementos alimentares, concentrados de proteínas e substâncias proteicas texturizadas, além de coletes e jaquetas impermeáveis para proteção de motociclistas, vão ter a alíquota zerada ou reduzidas a 4% a partir do próximo dia 1º de setembro. E olha só, o governo federal também estuda a possibilidade de zerar o imposto sobre o querosene de aviação. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a equipe econômica ainda avalia o impacto da medida a partir do ano que vem. E mudando de assunto agora, uma informação de utilidade pública. Atenção, o prazo para o eleitor solicitar o voto em trânsito termina hoje. Segundo o último levantamento, o Tribunal Superior Eleitoral recebeu mais de 88 mil pedidos para o primeiro turno e 83 mil pedidos para o segundo turno. O eleitor que estiver fora de seu domínio eleitoral no dia das eleições deve se apressar para solicitar o voto em trânsito, tanto no primeiro turno, no dia 2 de outubro, quanto no dia 30 de outubro, no segundo turno. O eleitor pode votar fora de sua cidade de origem, mas para isso precisa fazer o pedido até esta quinta-feira, presencialmente nos cartórios eleitorais. Ele deve indicar onde vai votar desde que o município tenha mais de 100 mil eleitores. O Código Eleitoral prevê 2 possibilidades de voto em trânsito. Quem estiver fora de seu domínio eleitoral, mas dentro do estado em que vota, pode participar das eleições para presidente da República, governador, senador, deputado federal, deputado estadual ou deputado distrital. Já quem estiver em outro estado pode votar apenas para presidente da República. Para votar em trânsito, o eleitor precisa estar com a situação regular no cadastro eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral informou que não é possível votar em trânsito fora do Brasil. Mas quem tiver o título de eleitor cadastrado no exterior e estiver em trânsito em território brasileiro pode votar para presidente da República. Olha, e ainda falando de eleições, também termina hoje o prazo para os eleitores com algum tipo de deficiência pedirem para votar em sessões especiais com acessibilidade. E a gente muda de assunto agora e fala de polícia. O homem apontado como chefe do tráfico de drogas do Complexo Castelar, que fica na Baixada Fluminense, foi preso enquanto, olha só, assistia um jogo no Maracanã. Marco Aurélio dos Santos Rocha, o Foca, estava com uma camisa do time com o próprio apelido estampado, que chamou a atenção dos policiais quando ele foi preso. Contra ele, haviam 2 mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas. Ainda segundo a polícia, Foca é suspeito de diversos homicídios em Belford Roxo, também no Rio de Janeiro. E ainda falando de polícia, a Polícia Federal faz operação no Distrito Federal e em mais 3 estados contra fraudes no INSS. Um perito, inclusive, é suspeito de falsificar atestados para parentes e amigos. Agentes da Polícia Federal cumprem 22 mandados de busca e apreensão e 1 de prisão no Distrito Federal, na Bahia, em Alagoas e em Goiás. A Operação Trickster, realizada em conjunto com a Coordenação Geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista do Ministério do Trabalho, é contra um esquema de fraudes na Previdência Social. Segundo a PF, um dos investigados é um perito federal que, junto com um ex-sócio, que é alvo da ordem de prisão,
atuou para fraudar atestados médicos e perícias para familiares, sócios e outras pessoas próximas. Os mandados foram expedidos pela 10ª Vara Federal de Brasília. A Justiça também ordenou o bloqueio de até cerca de 1.100.000 das contas bancárias do perito, além dos pagamentos de todos os benefícios suspeitos. E determinou ainda a suspensão da função pública, sequestro de bens, proibição de sair do país, pagamento de fiança no valor de R$ 150 mil ou uso de monitoramento eletrônico. Se comprovadas as fraudes, os envolvidos podem responder pelos crimes de associação criminosa, falsidade documental, uso de documento falso, inserção de dados falsos em sistemas de informação, estelionato previdenciário, bem como corrupção ativa e passiva. Vamos falar de notícias internacionais agora. Pelo menos 21 pessoas morreram e 33 ficaram feridas após uma explosão em uma mesquita em Cabul, a capital do Afeganistão. O atentado aconteceu no início da noite de ontem e, de acordo com as autoridades locais, os explosivos teriam sido colocados no local. Mas o ataque ainda não foi reivindicado por nenhum grupo. Nesta quinta-feira, o edifício estava sendo protegido por vários homens armados, que também patrulhavam as ruas próximas. O Talibã, que controla o país desde agosto de 2021, informou que os responsáveis pelo ataque serão devidamente punidos. Aí, mais um caso internacional. E outro caso aconteceu na Argélia, só que lá os incêndios florestais levaram à morte de quase 40 pessoas. Algumas regiões registraram temperaturas, olha só, de 48 graus nos últimos dias. Bombeiros lutam nesta quinta-feira para controlar incêndios florestais no norte e no leste da Argélia, que já deixaram quase 40 mortos e cenas de desolação. O balanço de feridos já passa de 200 pessoas. Na estrada para a cidade portuária de El Kala, locais relataram um tornado de fogo que levou tudo em poucos segundos. Na quarta, 39 incêndios estavam ativos em 14 municípios, alguns que permanecem nesta quinta. Autoridades temem que o vento reavive as chamas em áreas que os focos estavam sob controle. A Argélia alugou um hidroavião russo para ajudar no combate aos incêndios, mas a aeronave sofreu uma falha depois de ser utilizada em vários lugares e não vai voltar a voar até sábado. Todos os anos, o norte do país é afetado por incêndios florestais, um fenômeno que é acentuado com o efeito das mudanças climáticas. Cidades como El Tarf, Guelma e Sucarrás chegaram a registrar temperaturas de 48 graus Celsius nos últimos dias. Presta atenção nessa notícia. Diante da pior onda de calor já registrada, a China tem usado técnicas para fazer chover. E o objetivo principal é aumentar o nível de um dos principais rios que abastece o país. Vamos ver nessa reportagem. Muitas províncias anunciaram o uso da técnica de semeadura de nuvens, que faz com que as nuvens existentes no céu aumentem o seu teor de umidade e provoquem chuva. Essa é uma técnica usada desde a década de 40 e a China tem o maior programa de produção do mundo. Apesar dos esforços para driblar a seca em um dos principais rios que abastece o país, o Ministério de Recursos Hídricos emitiu um alerta, dizendo que os baixos níveis das bacias do rio ainda seguem afetando negativamente o abastecimento de água potável para a população e também para as atividades agrícolas. A China tem enfrentado uma das piores ondas de calor já registrada. O país emitiu alerta vermelho de calor em pelo menos 138 cidades e condados. Diversas regiões têm registrado temperaturas acima dos 40 graus. Mais de 4 milhões de pessoas já foram afetadas pela seca, agravada pela crise climática dos últimos anos. Bom, é isso aí e essa edição fica por aqui. Eu agradeço mais uma vez pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!